Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia ao nosso canal Manancial de Águas Vivas. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida em nome de Jesus. Abra o teu coração hoje para esta palavra. O tema do nosso devocional é a fé para a salvação. Que Deus possa iluminar os teus pensamentos, o teu coração, que a palavra de Deus possa ser alimento para o seu dia, que possa trazer a reflexão a ti, o significado da verdadeira fé. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos mostra pela Tua palavra, Senhor, o verdadeiro significado da fé para a salvação. Que possamos entender o Teu agir, o Teu querer. Que a Tua palavra venha ser um direcionamento para nós nesse dia, que possamos alcançar as promessas do Senhor que estão contidas na Tua palavra, para aquele que obedece, para aquele que entende as Tuas santas, sacras escrituras, para a fé, para a salvação. Que nesse dia o Senhor proteja cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa refrigerar a alma, derramar da Tua paz, que o Teu Espírito Santo possa nos orientar e nos guiar, Senhor, nesse dia. Pai, cuida de cada vida, de cada família, Pai. Cuida deles nesse dia, Senhor, até o estender, Senhor, da aurora, Senhor, no nome de Jesus, até, Senhor, o término do dia de cada um, meu Pai, livrando, Senhor, de todo laço do maligno, livrando eles de toda a artimanha do diabo, guardando a família, guardando o lar, os filhos, esposa, todos os familiares, Papai. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa derramar, Senhor, bênção sem medida sobre a vida de cada um deles. E eu oro no nome de Jesus. Amém. A fé para a salvação. Esse é o tema do nosso devocional. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de cada devocional. Compartilhe também para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Curta. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes e outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. O texto base qual vamos usar para esta palavra se encontra no livro de Hebreus, no verso 19 até o verso 39, nós vamos entender algo. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, como foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate e aflições, em partes fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste dos que estão nas prisões e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos, tendo nós céus uma
processão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Palavra do Senhor. Nesta palavra, Deus vem falar muito e nos direcionar sobre a perseverança da fé. Ele fala no verso 19, o santuário pelo sangue de Cristo, fala do novo caminho que consagrou pelo véu, que é a sua carne, fala do grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o próprio Cristo, o sangue derramado, o corpo de Cristo entregue por nós. Ele é o grande sacerdote que inaugurou com ousadia o santuário pelo sangue. O corpo foi entregue por propiciação dos nossos pecados, e o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, nós temos o coração purificado, lavado com água limpa. Cristo é a água da vida. O batismo simboliza o homem que quer deixar uma vida velha e nascer uma nova vida em Cristo Jesus, para ser purificado por esse santuário que é pelo sangue de Cristo, para que possa entrar no novo vivo caminho que é pela carne de Cristo, que é o corpo que foi entregue por nós. Ele se fez voluntário maldito em nosso lugar para morrer a nossa morte. E com confissão da esperança, retenhamos fé, firme essa confissão, de batizar, de acreditar que Deus é fiel para prometer aquele que ele cumpre. Mas é que ele diz no verso 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação de horrível juízo e a dor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aqui é fato. Depois que conhecemos a verdade, se continuarmos pecando voluntariamente, ardor de fogo diz de inferno. E todo aquele que for para lá se torna adversário, até do próprio Deus. Porque depois de chegar no conhecimento, retrocedeu, voltou a pecar voluntariamente. A lei de Moisés não é mais válida. Diz assim a palavra do Senhor no verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Deus o Pai, o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, sem misericórdia. Quanto mais castigo será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Como que nós vamos pisar o Filho de Deus? Aquele que tiver por profano o sangue do testamento. Qual que é o Novo Testamento? Pela graça, sois salvos. A gente não precisa fazer nada, é pela graça nós somos salvos. Mas todo aquele que é salvo pela graça voluntária de Cristo se entregar no seu lugar, apresenta uma nova vida. Por isso que fala o Novo Testamento, qual foi santificado e fizeram agravo do Espírito da graça, porque é pela graça que nós somos salvos. O Espírito foi derramado sobre nós, sobre todo aquele que entrou no novo vivo caminho pelo santuário, pela água limpa. E o mais interessante, a fé para a salvação, que é o tema do nosso devocional. Diz assim a palavra: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Primeiro ponto, o justo vive pela fé, mas aquele que recua, a alma de Deus não tem prazer nessa pessoa, porque o que recua não vive pela fé. Você anda obedecendo a palavra de Deus? Você que diz que tem fé em Deus, mas não... Em 24 horas no seu dia, você não procura nem 15 minutos obedecer aquilo que ele ensina como ensinamento na palavra. Você pode ter fé, só que não é a fé para a salvação. Porque aquele que recua, diz a palavra de Deus, no livro de Hebreus, no verso 38, que a alma de Deus não tem prazer nessa pessoa que recua. Então, como que
essa pessoa que diz que tem fé e é justificada e vai viver pela fé, se ela recua e a própria palavra de Deus diz que Ele mesmo tem prazer nessa pessoa? Verso 39, para a gente entender o fundamental da fé para a salvação. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Todo aquele que crê para a conservação da alma, para a salvação, o que ele faz quando ele recebe a palavra do conhecimento da verdade? Ele muda de vida, começa a praticar atos de justiça daqueles que é justificado pelo Espírito da graça. Aquele que roubava, não rouba mais. O que bebia, o que mentia, não mente mais. Eles não retrocedem, não recua para a perdição, mas eles prosseguem firme, crendo para a salvação da conservação da alma. E Deus tem prazer nesses que permanecem sem retroceder, que vivem justificado e vivem pela fé, porque o justo viverá pela fé. Justificado porque tem fé em acreditar que tudo isso que foi deixado como ensinamento de Deus através da palavra, ele permanece. Depois que ele muda de vida, que ele deixa o velho homem, o homem do pecado, da corrupção, ele nasce e entra pelo novo e vivo caminho, que é pelo sangue de Jesus Cristo. Pela sua carne é purificado por água limpa e permanece fiel naquilo que é ensinamento do seu Senhor, que o salvou e que é mestre. Mas aqueles que recuam, aqueles que não têm paciência para fazer a vontade de Deus, para alcançar a promessa, Jesus Cristo diz aqui: um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Ele vai vir. E diz assim a palavra de Deus: minha é a vingança, julgarei cada um segundo as suas obras. Jesus vai julgar cada um. Não seja daqueles que recuam para a perdição, mas que creem para a conservação da alma. Porque a fé para a salvação é permanecer nos ensinamentos de Cristo, na palavra dele e obediência a ele. Mas se você não segue nada daquilo que Cristo pediu para você fazer, nem procura entender o que ele está tentando te ensinar, você é daqueles que têm a fé para a perdição e não tem conservação da alma, porque essa fé não é fé para a salvação, porque o justificado pela fé na salvação permanece. Que você tenha um ótimo dia, que Deus abençoe sua vida e sua família. Essa palavra é uma reflexão. Que Deus abençoe, que seu dia seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém.